Olá, boa noite a todos. Estamos chegando para o nosso terceiro encontro, para a nossa terceira teleaula de Direito Empresarial do curso de Ciências Contábeis. Eu sou a professora Isis Massi e acabamos de sair de uma aula atividade exaustiva, não é mesmo? Falamos muita coisa, eu vou dar uma recapitulada no que nós abordamos na nossa aula atividade. Qual que é o propósito? A aula atividade, ela serviu para introduzir vocês, né, no conteúdo que será apresentado na aula de hoje. E eu já consegui identificar alguns dos problemas que vocês estão tendo para compreender. Isso vai me ajudar muito no desenvolvimento da nossa aula de hoje. Antes, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai lá fazer o procedimento normal, fazer a leitura com relação ao início das aulas, falar dos objetivos da aula de hoje. Vou fazer uma revisão da parte do nome empresarial, né, que na aula passada eu precisei dar uma acelerada. Porque hoje a gente vai voltar a trabalhar com eles com relação já às espécies societárias. Então, a gente vai fazer o link. E é muito importante que nós façamos isso. E também vou comentar o que já foi exposto lá na aula atividade com relação às questões que eu tinha colocado para vocês poderem mencionar para mim. Eu separei também, né, para dar alguns abraços a alguns polos que estavam participando lá ativamente com relação à aula atividade. Então, um abraço aos alunos de Jequié, na Bahia, de Araguaína, no Tocantins, de Criciúmal, no Rio Grande do Sul e também de Andradas, em Minas Gerais. Obrigada pela participação. É muito legal. Nós conseguimos identificar os problemas para que nós possamos vir aqui para a teleaula e resolver todos eles, não é mesmo? Isso facilita muito a nossa vida, né? Para mim, que estou aqui na frente, consigo lidar com as dificuldades que vocês estão tendo e para vocês também, para facilitar a assimilação do conhecimento. Então, vamos ao quadro analisar os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? É compreender a distinção entre sociedade personificada e não personificada. Antes de eu seguir, só para não ficar confuso, ó, quando eu falo para vocês sociedade personificada, anota aí que significa aquela sociedade com personalidade jurídica, tá? Que é aquela com personalidade jurídica. E não personificada significa que não tem personalidade jurídica. Então, a gente verá hoje que nem todas as sociedades previstas pelo Código Civil têm personalidade jurídica. O objetivo da nossa aula hoje também será conhecer as espécies societárias previstas pelo Código Civil de 2002. Já antecipo que tem muitas espécies societárias que vocês nunca ouviram falar e nem ouvirão falar tão cedo, porque elas estão previstas no Código Civil, mas não caíram no gosto popular. Como eu já disse a vocês, 98% das sociedades brasileiras são constituídas na forma de limitada. Então, passemos então ao resumo da aula de hoje. A definição da espécie societária para a exploração da atividade empresária é essencial. Então, é imprescindível que eu defina qual será a espécie societária sob a qual girará a empresa, já que culminará ou não na responsabilidade patrimonial dos sócios. Por isso que a gente fala em responsabilidade limitada e ilimitada. Mesmo com diversas espécies societárias previstas, a preferência do empresário brasileiro recai sobre a limitada, né, indiscutivelmente, já que 98% das sociedades brasileiras são constituídas, né, por meio da sociedade limitada. Também é essencial que se conheça os detalhes que assistem a cada uma das espécies. Por quê? Cada espécie societária tem uma característica diferente. Pode parecer igual, mas tem a sua própria característica e vocês têm que prestar bastante atenção nisso. Então, vamos lá. Palavras-chave da nossa aula de hoje: sociedades, empresárias e responsabilidade. Isso é o foco das nossas questões, que será abordada no dia de hoje. Então, vamos lá. Considerando que o que nós trabalhamos na nossa aula de atividade é um conteúdo introdutório, nós vamos ver esse conteúdo mesmo agora, aqui na nossa teleaula. Mas vamos lá. Uma das perguntas que eu coloquei para vocês foi a seguinte: abrir uma sociedade, qual tipo de responsabilidade você escolheria? Então, se você fosse abrir uma sociedade, qual
tipo de sociedade você escolheria? Vamos lá ao quadro para eu poder considerar com vocês algumas coisas. Ó, que tipo de sociedades nós temos? Nós temos aquela de responsabilidade limitada, tá? Que, em regra, a limitada é aquela que tem uma barreira. Então, aqui, ó, eu tenho o patrimônio do sócio. E lembram-se que eu falei que o sócio, quando ele vai abrir uma empresa, ele tem que destinar parte do capital, né, do patrimônio que era dele, para a empresa. Então, aqui, ó, tem o sócio e aqui eu tenho a pessoa jurídica, porque ela é personificada. Dessa forma, a pessoa jurídica, se vier a ter credores, porque aqui a gente não trabalha com hipóteses boas, não. A gente trabalha com tudo do pior. Porque se a gente trabalhar com tudo certo, não tem por que aprofundar esses estudos aqui desses detalhes, tá? Então, suponhamos que a pessoa jurídica tenha credores. Os credores, eles vão entrar com ação de cobrança contra a pessoa jurídica, certo? Então, ó, em regra, a pessoa jurídica vai ter que pagar com o seu patrimônio. Exauriu, acabou o patrimônio da pessoa jurídica? Se aqui o sócio não fez nada de errado, não lesou ninguém, não causou prejuízo a ninguém, não agiu de má fé, eu não consigo transpor esse muro aqui, tá? Eu não consigo transpor. Na ilimitada, o que eu tenho? Na ilimitada, olha o que ele fala. Que a responsabilidade é ilimitada. Então, aqui eu tenho o patrimônio do empresário, né? E tenho também o patrimônio que ele destinou à empresa, à pessoa jurídica. Observe que aqui eu não tenho um muro colocando isso. Mas é importante que a gente tenha em vista que no caso da responsabilidade subsidiária, que vocês tanto me perguntaram, que eu já vou até antecipar aqui, subsidiária significa o seguinte: lembra no solidário da aula passada que respondia junto? Então, que eu coloquei as mãozinhas, solidária, todos dão as mãos, respondem juntos? Aqui é subsidiária. O que é subsidiária? Significa o seguinte: tá vendo aqui que eu não tenho muro transpondo? Ó, não tenho muro. Mas, se essa pessoa jurídica aqui tem credores, os credores, primeiro, terão que se satisfazer com o patrimônio da pessoa jurídica. Então, vamos lá, ó. Exauriu. Acabou o patrimônio da pessoa jurídica. A pergunta que eu faço é: ainda tem dívidas? Se a resposta for sim, aí o empresário responde de forma subsidiária. Se a resposta for não, o patrimônio do empresário fica intacto. Porque na hora dos credores entrarem com ação de cobrança, eles não podem entrar primeiro no capital do empresário e depois na pessoa jurídica. Porque a responsabilidade do empresário sempre será subsidiária. Então, mesmo que eu não tenha um muro transpondo, é subsidiária. Podem ficar tranquilos que eu vou conseguir adentrar mais especificamente com relação a essas explicações. Eu só estou trazendo agora à tona para vocês já irem refletindo sobre essa questão. A segunda pergunta falava o seguinte: integralização. Você recomendaria ao seu cliente que ele fizesse a integralização dos bens, à vista ou a prazo? Aí entra de novo aquela nossa consideração acerca do quê? Da integralização. Então, capital social, até que eu coloquei um exemplo lá que eu citei, expliquei, o capital social, né, suponhamos que seja de R$100 mil. É o capital que está subscrito. Não necessariamente o capital subscrito ele estará integralizado, a não ser que essa integralização seja feita à vista. Então, se a integralização for à vista, eu tenho a integralização, então já passei todo o patrimônio do sócio para a empresa. Tá? A gente vai detalhar isso melhor durante a aula, fiquem tranquilos. E a terceira falava o seguinte: se um cliente for procurar você dizendo o seguinte: eu tenho um sócio, mas eu tenho um capital e meu sócio não tem. Meu sócio vai querer integralizar a parte dele do capital social em trabalho. Pode. A gente vai ter certeza hoje que não pode. Não pode integralizar o capital social com trabalho. Então, isso vai ficar muito claro para vocês, não se afobem, que vai ficar muito claro, vocês vão sair daqui hoje tirando isso de letra. Foi até bom que a gente já colocou isso na aula atividade para já aguçar a importância dessas questões e que durante a teleaula vocês vão ver como isso funciona e nunca mais vão esquecer, certo? Então, seguimos então, vamos ao quadro. Sociedades empresárias. Então, o que eu tenho aqui nas sociedades empresárias? Tem o seguinte, ó. A sociedade nada mais é do que um contrato. Que tipo de contrato? Eu, sócio, né? Então, aqui, ó.
Se eu tenho a sociedade, significa o seguinte, que eu tenho duas ou mais pessoas. Essas duas ou mais pessoas que integram a sociedade, elas querem o quê? Empreender, certo? Então, elas querem empreender. Se elas querem empreender, elas precisam saber como elas querem empreender. Quais são as regras que elas vão atribuir para essa sociedade. E isso vai ser estabelecido na forma do contrato social. Ok? Então, aqui vai estar todas as regras que eles querem. Tudo que estará pactuado entre os sócios estará no contrato social. O nascimento lá da sociedade dá-se com o registro, ou nome técnico, né? Arquivamento do seu ato constitutivo no órgão competente. Por que eu coloquei órgão competente? Porque nós já vimos que na sociedade simples, o órgão competente vai ser o cartório. Enquanto que no caso das empresas será o Registro Público de Empresas Mercantis, que é esse nome aqui que aparece no Código Civil, só que leia-se Junta Comercial. Voltando então, o que nós abordaremos agora? Eu falei um pouquinho da sociedade, né, para vocês, da classificação das sociedades em limitada, ilimitada, e temos uma que a gente vai ver que tem uma espécie societária que foi prevista pelo Código Civil, que chama sociedade em comandita simples e em comandita por ações, que eu tenho dois tipos de sócios. Então, vamos ao quadro, vou explicar para vocês da forma mais clara, olha só. As sociedades, em regra, não tem exceção, tá? Elas sempre serão de responsabilidade limitada, de responsabilidade ilimitada ou então mista, tá? Pode ser mista sim. O que significa na limitada? Que a responsabilidade dos sócios para quem? A responsabilidade dos sócios para com os seus credores, tá? Porque a gente tem que pensar o quê? Em dívida. Então, a responsabilidade dos sócios para com os seus credores restringem-se às suas cotas ou às suas ações, se eu estiver me referindo a uma SA. Porque a SA, a Sociedade Anônima, também é de responsabilidade limitada. Isso que nós abordaremos. Então, ó, responsabilidade dos sócios restringe-se às suas cotas ou ações. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, novamente, a pessoa jurídica. E aqui eu tenho os sócios, que é o que a gente sempre fala, porque dificilmente vocês vão lidar com uma SA propriamente dita. Mas aqui eu vou colocar, ó, acionistas. Quando a gente fala em responsabilidade limitada, significa que eu tenho uma barreira. Os credores, eles terão que se satisfazer com o patrimônio dessa pessoa jurídica. Eles não podem ultrapassar essa barreira, tá? Essa é a regra. Já na responsabilidade ilimitada, os sócios respondem aos seus credores com seus bens pessoais. Ele responde com seus bens pessoais? Respondem. Só que você precisa fazer a seguinte anotação. Na responsabilidade ilimitada, mesmo eu tendo aqui o patrimônio do empresário e aqui eu tenho o patrimônio da pessoa jurídica, o empresário, ele só responde de forma subsidiária. Ou seja, o que é isso? Significa que primeiro os credores precisam acabar com todo o patrimônio da pessoa jurídica. Os credores acabando com o patrimônio da pessoa jurídica, a pergunta tem que ser feita assim: ainda tem dívidas? Se for sim, eu entro no patrimônio do empresário. Se for não, acabou. Não há que se falar em responsabilidade por parte do empresário. Já no caso da responsabilidade mista, significa que eu tenho um misto de responsabilidade limitada e ilimitada. Então, na mista, há sócios com responsabilidade limitada e outros com responsabilidade ilimitada, certo? Que são as chamadas comanditas simples e por ação. As regras a gente vai falando no decorrer da aula, tá? Então, o que acontece é o seguinte, essa é a introdução que vocês têm que ter em mente para a gente poder dar sequência na aula. Quando nós formos adentrando cada uma das espécies societárias, eu vou conseguir trazer para vocês as peculiaridades de cada uma, com relação à responsabilidade limitada, ilimitada. Vou explicar de novo, falar do nome empresarial, vou pegar um gancho nisso.
Mas eu também preciso que vocês estejam ligados no fórum. Na semana passada, eu postei para vocês um fórum que fala sobre sociedade de pessoas e de capital. Espero que vocês tenham lido e participado, porque esse é o conteúdo do nosso próximo slide. Vamos lá, então. Sociedade de pessoas e de capital. Então, o que é uma sociedade de pessoas? Como está lá no fórum, está escrito, começa assim, ó. Uma sociedade de pessoas não significa que seja composta por pessoas. E uma sociedade de capital não significa que seja composta somente por capital, tá? O que tem a ver isso aqui? Coloca a seguinte analogia, ó. Sociedade de pessoas tem a ver com o quê? Com requisitos pessoais. De quem? Requisitos pessoais do sócio. Então, de pessoas tem a ver com o requisito pessoal do sócio. E o que é isso? Significa que a qualidade dos sócios é relevante. Sim, é relevante por quê? Pensa só. Geralmente, quando a gente vai empreender, nós que somos pequenos, né, o que a gente faz? Eu vou ser sócio do meu irmão porque eu já sei que ele é de boa índole, já sei que ele é honesto, que ele conhece da atividade, que ele tem a mesma gana que eu, a mesma coragem, nós somos determinados e vamos chegar lá. Essa característica do seu irmão foi essencial na hora de constituir a sociedade. Ou você fala, eu quero abrir uma loja de calçado, mas eu não tenho experiência nenhuma no comércio. Eu vou conversar com a Ana, porque a Ana é boa nisso. A Ana já trabalhou no comércio há muito tempo, ela tem desenvoltura, ela já trabalhou nesse ramo, ela conhece os fornecedores, vai conseguir um bom desconto. Então, nesse caso, a qualidade da Ana é relevante para essa sociedade. Ela que fez toda a diferença, né? Nesse caso, quando a qualidade do sócio é dessa relevância, seja porque ele é bom, ele é honesto, ele é competente, ele domina aquilo, ele tem técnica, é proibido o ingresso de estranhos. Tá? Ou seja, para estranhos ingressarem em uma sociedade de pessoas, é preciso que haja autorização. Tá? Então, estranho só ingressa numa sociedade de pessoas se for autorizado. Autorizado por quem? Pelos demais sócios. Então, nesse caso, vamos supor o seguinte. Eu tenho 2 sócios e eles querem aumentar o capital social. Vai entrar lá o João. Nesse caso, para o João entrar, é preciso que os 2 sócios autorizem. Por quê? Porque a condição do sócio é imprescindível. Suponhamos aqui, outro caso, que aqui eu tenho o Paulo e eu tenho o Pedro. O Paulo brigou com o Pedro e o Pedro quer sair da sociedade. Qualquer pessoa pode comprar a parte do Pedro? Em tese pode, mas ele só pode fazer parte da sociedade se o Paulo autorizar. Porque isso tem a ver com o chamado affectio societatis em latim, tá? E a sociedade de capital? Vou apagar aqui o que eu anotei para poder fazer as outras anotações. A sociedade de capital significa que aqui, ó, qualquer pessoa pode ser sócia. Por quê? Porque os atributos pessoais do sócio são irrelevantes. O que importa aqui é o capital. O que isso significa? Que o João, ele pode ser competente, não pode ser competente, ele pode ser honesto, pode ser desonesto, aqui não vai importar. O que vai importar aqui na de capital é o capital. Então, é muito importante no contrato social definir se trata-se de uma sociedade de pessoas ou de uma sociedade de capital. E é importante também que vocês entrem lá no fórum, façam a leitura do texto e participem para deixar claro que vocês entenderam essa parte aqui de capital, sociedade de pessoas e sociedade de capital, que é totalmente relevante e fará grande diferença aqui no nosso estudo. Tem uma atividade agora, mas antes de eu seguir para a atividade, eu falei que eu faria uma revisão com relação ao nome empresarial. E é isso que eu farei agora. Então, vamos ao quadro. O nome empresarial, então, ó, o que a gente tem que fazer distinção? Ó? Nome empresarial, que é o que nós vimos na aula passada, é diferente, tá, de nome fantasia. O nome fantasia é aquele nome que vai estar lá na fachada, é aquele nome que vai estar na exploração da atividade. E o nome empresarial é aquele nome que vai fazer a identificação da sociedade. Então, olha só, por meio do nome empresarial, você vai saber
se trata-se de uma sociedade limitada ou ilimitada. Por exemplo, por quê? Vamos observar o seguinte. Se eu pegar o nome empresarial, eu vou conseguir distinguir se é uma sociedade limitada ou ilimitada só de bater o olho no nome. Só que eu tenho regras, e regras diferentes para a composição da firma e regras diferentes para a composição da chamada denominação. Como que isso funciona? Denominação. Como isso funciona? Ó, na firma, ela é utilizada, em regra, para aquela empresa individual. E a empresa individual, em regra, ela é ilimitada, tá? Então, a empresa individual é ilimitada. A denominação, eu vou utilizar ela para quem? Ó, a SA sempre vai ser denominação, mas eu vou poder utilizar numa limitada, vou poder utilizar numa Eireli, que são as mais comuns, tá? Depois a gente aprofunda isso. Então, o que significa na firma? A regra da firma é a utilização do nome civil do sócio. A regra é essa, nome civil do sócio. Qual é o exemplo que eu vou colocar para vocês? Ó, Pedro Silva, porque eu nunca posso abreviar o último sobrenome, então Pedro Silva. O objeto social que eu vou colocar aqui, objeto social, ele é facultativo, tá? Eu posso colocar ou não colocar, então facultativo. No nosso caso aqui eu vou colocar, ó, Pedro Silva, comércio de imóveis e ponto. Quando você bater o olho nesse nome, o que você vai saber? Que ele é uma responsabilidade ilimitada. Por quê? Olha aqui, eu não tenho tipo societário aqui atrás, certo? Mas, imagina o seguinte, o Paulo Silva, ele não quer mais ser um empresário individual, ele quer constituir a sua sociedade agora na forma de Eireli. Como ficaria então? Ele poderia constituir assim, ó, Paulo Silva. No caso da denominação, o objeto social é regra, tá? Então, regra, comércio de imóveis, e aí eu vou colocar o que aqui no final, ó? Eireli. Bati o olho, o que eu sei? Que é uma Eireli. Que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. A denominação, ela pode ser composta, então, como eu coloquei aqui no caso do Paulo Silva, que ela pode ser composta por nome civil ou por nome chamado de fantasia, que é aquele que você inventa. Como que é o fantasia, por exemplo? Ó, algodão doce, indústria e comércio de doces limitada. Ó, fica dessa forma. Suponhamos, no outro caso aqui, que o Paulo Silva, ele tem um outro sócio, mas eu não quero mencionar o nome do sócio aqui. Eu coloco Paulo Silva e companhia. E esse companhia aqui, ó, ele pode vir abreviado também, ele pode vir só como CIA, que está nos exemplos que eu coloquei para vocês na aula passada, tá? Então, a gente vai voltar nesse assunto, eu vou postar um fórum sobre essa questão do nome empresarial, colocando todas as regras, mas voltem na aula passada, assista o final da aula, pega os exemplos que eu mencionei, tá? É bom que vocês tenham isso muito claro na cabeça de vocês acerca da composição do nome empresarial, certo? Então, foi só um feedback para voltar, porque a partir de agora, depois da atividade, a gente vai começar já a lidar com as espécies societárias propriamente ditas. Mas antes, eu quero saber se vocês estão entendendo o conteúdo até agora proposto. Vamos ao quadro, então. Marivaldo resolveu abrir uma sociedade com seu amigo Paulo. Então, ó, amigo Paulo, que sempre foi de sua inteira confiança. E também trabalhava como design de calçados. Diante do caso narrado, podemos afirmar que trata-se de uma sociedade de pessoas ou de capital. Eu vou dar 2 minutos para que vocês participem e não esqueçam de justificar a resposta de vocês, tá? Então, sociedade de pessoas ou de capital, sejam ágeis, rápidos. Coloca a resposta para mim para eu poder fazer a leitura, né, de quem acertou e mandar um abraço para o seu polo.
Voltamos então, você sempre muito afiado, sempre por dentro do conteúdo e é claro que vocês acertaram a resposta. Foi até difícil de selecionar os polos que eu ia mandar abraço aqui, porque todos vocês acertaram. Então, ó, Maravilha, Santa Catarina, parabéns, um grande abraço a vocês. Limoeiro do Norte, no Ceará, Colíder, no Mato Grosso, Belo Horizonte, o polo da Pampulha, em Minas Gerais, Colatina, no Espírito Santo e Jaru, em Rondônia. Todos colocaram que trata-se de sociedade de pessoas e é claro que acertaram, porque a sociedade de pessoas, no caso descrito, tem a ver com o quê? Com a qualidade do sócio, né? Com a personalidade dele. Então, vamos voltar ao quadro só para a gente reforçar isso? Então, vamos lá? Então, olha aqui, ó. Inteira confiança, também trabalhava como design. Então, essa condição do Paulo fez toda a diferença para que o Marivaldo optasse em constituir uma sociedade com eles. Certo? Então, agora a gente vai falar um pouco mais daquilo que foi introduzido lá no início da aula. Sociedades personificadas e não personificadas. Então, vamos fazer essa distinção inicialmente, para depois a gente analisar cada um dos tipos societários previstos pelo Código Civil. Vocês vão ver que tem cada peculiaridade, cada coisa inusitada. Vamos ao quadro, então. Sociedade simples e sociedade empresária. Então, ó, aqui nesse quadro eu vou falar tanto da sociedade simples, que é aquela que não é empresária, onde o sócio desenvolve atividade de natureza intelectual. E também vou falar das empresárias, é claro. Mas o nosso foco aqui é esse, ó. As sociedades podem ser não personificadas, ou seja, não têm personalidade jurídica. Ou podem ser personificadas. Sim, tem personalidade jurídica. O que isso significa? A personalidade jurídica, gente, faz com que, ó, quem tem personalidade jurídica faz o quê? Abre conta em banco, faz financiamento, assina contrato em nome da pessoa jurídica. O que mais que ela faz? Assina contrato, financiamento, abre conta corrente. Vamos pensar o que mais que ela faz aqui. Ah, tá. Pode ingressar com ação judicial, pode ser alvo de ação judicial, tudo em nome da pessoa jurídica. Portanto, essa é a grande diferença. Porque aquelas que não são personificadas, tudo isso, abrir conta corrente, financiamento, ação judicial, tudo vai se dar em nome de quem? Em nome do chamado sócio. Vai ficar no nome pessoal do sócio, daquela que não tem personalidade. Então, vamos começar com a não personificada. Vamos lá, então, ó. Coloca um asterisco nesse slide, tá? Porque você vai precisar voltar para estudar esse slide. Então, ó, sociedade não personificada. Temos a sociedade chamada em comum. Isso é um nome de sociedade, gente. Sociedade em comum é um tipo societário. Olha que interessante. A gente vai ver logo na sequência o que é. E temos também a chamada sociedade em conta de participação. Também é uma espécie societária. Mas vocês viram que vocês dificilmente ouviram falar sobre elas. Por quê? Porque ela não é comum, tá? Ela está prevista na legislação, mas o nosso objeto sempre é quem? A sociedade simples, que é personificada, e também as sociedades empresárias, que são quem? São a Eireli, a Limitada, a SA, que são aquelas que a gente mais costuma ver. Só que também vai entrar aqui as chamadas comanditas, que a gente vai aprofundar logo mais. Então, vamos começar então com as não personificadas? Vamos lá então para vocês conhecerem como elas são e como elas funcionam. Primeiro, eu vou apresentar para vocês a primeira sociedade não personificada, prevista lá no Código Civil, que chama Sociedade em Comum. Ela está prevista lá no artigo 986 do Código Civil. Ela é não personificada, ou seja, ela não tem personalidade jurídica. Só que daí, olha outro detalhe que vocês vão grifar com aquela caneta amarela, laranja, pink, a sua preferida, ó. Ela não tem registro, o que significa que eu não vou registrar, ó, não junta comercial, não cartório, ela não vai existir para eles, tá? Eu não vou fazer o registro, não faço registro nem na junta e nem no cartório, tá?
Então, não faço registro dessa sociedade nem na junta e nem no cartório. A responsabilidade social, então a responsabilidade dos sócios dessa sociedade em comum é ilimitada e solidária. Ou seja, se eu tenho 5 sócios, não importa quanto cada um deu. Ó, vamos pensar o seguinte, se o sócio A deu 20%, o B deu 10%, o C deu os outros 20% e o D deu 50%, sabe quanto que eles respondem no fim das contas? O A, o B, o C e o D vão responder no fim das contas por 100%, tá? Isso é solidária e ilimitada. Todos estão de mãos dadas pelos 100%. Exemplo, grupo de consórcios e pessoas que se reúnem para construir moradias. Antigamente isso era mais comum, tá? Até o advento das construtoras fazerem financiamentos bancários. Como que se dava isso, tá? Vou só ilustrar aqui, ó. Tem um caso, pessoal, que ficou muito comum, muito famoso, depois da quebra, né, da falência de uma construtora bem antiga que a gente tinha no Brasil inteiro, edifícios da chamada construtora Incol. A maioria dos prédios ficaram inacabados, tá? Constrói a ideia comigo para vocês entenderem isso aqui. Constrói a ideia comigo. Construtora Incol veio à falência. Largou vários prédios, tá? Vários apartamentos que já tinham sido vendidos com os prédios inacabados. Estava lá a estrutura. O que os proprietários pensaram? Bom, ou eu perco tudo que eu investi, largo lá, perco dinheiro, ou a gente aqui, todos os condôminos, né, nos reunimos e concluímos a obra. O que eles fizeram então? A maioria se reuniram e concluíram a obra. O que eles fizeram? Calcularam quanto isso iria custar, uma pessoa ficou responsável, angariou o dinheiro de todo mundo, foi lá na pessoa física dele, eu, Isis, vou lá, compro material de construção no meu nome, contrato o pedreiro no meu nome, faço todos os contratos, edifico toda a obra no meu nome. Só que eu estou numa sociedade em comum. Por quê? Todos ali estão em comum para concluir esse empreendimento. Só que como ele não é registrado em lugar nenhum, ele não tem personalidade. Se ele não tem personalidade, quem que vai realizar os atos? O sócio, aquele que aparece, eu, Isis. Não todos, um só. Certo? Essa é a ideia. Vamos voltar ao quadro então. Portanto, mesmo que ele esteja previsto lá no Código Civil como uma espécie societária, ele não é assistido pelo direito empresarial, tá? Conforme consta no artigo 971 e 984 do Código Civil, aqui, ó, é fechar o parênteses, não é um zero. Passamos então para a próxima sociedade de responsabilidade, quer dizer, próxima sociedade, né, despersonificada, que é sinônimo de não personificada. E essa sociedade em conta de participação, ela só vai existir, grifa isso, tá? Grifa isso. Essa sociedade, ela só vai existir perante os sócios, ou seja, terceiro não enxerga, tá? Então, ela só existe perante os sócios, mas não existe com relação a terceiros. E como ela funciona? Na realidade, gente, ela não é uma espécie societária, ela é um fundo de investimento. Mas olha só, já pensei muito nisso. Como que o legislador que fez o Código Civil dá um furo desse? Coloca uma sociedade em conta de participação como uma espécie societária, só que na verdade ela é um fundo de investimento. Olha que loucura! O legislador nessa hora estava bem confuso mesmo. Nesse caso da sociedade em conta de participação, eu tenho sócios chamados de ostensivo e participante. Opa, vamos aqui então, ó. O que é o sócio ostensivo? Para fazer uma analogia para vocês entenderem, na hora que eu for lá analisar o conceito, o sócio ostensivo, pensa só, a polícia militar é uma polícia ostensiva, ou seja, ela anda na rua de viatura, os policiais estão lá vestidos, né, uniformizados, fardados, todo mundo que olha na rua já consegue ver o policial militar lá, já identifica que ele é militar, porque ele é ostensivo, ele aparece. Diferente do policial civil,
que ele passa pela rua e você não identifica. Por quê? Porque ele é civil, ele não é ostensivo, ele não é para ser visto, ele não está lá andando, circulando. Essa é a ideia aqui, então. Vamos lá para o sócio ostensivo. Desculpe. O sócio ostensivo, então, é aquele que aparece, tá? Então, sócio ostensivo é aquele que aparece na relação com terceiros. Ele vai contrair financiamento, vai contrair, fazer aquisições, tudo no nome dele. Ele que vai aparecer. E esse sócio extensivo, então, ele vai exercer atividade empresarial, né? Que é o fundo de investimento lá. Em seu nome individual, grifa isso, sob sua responsabilidade. E por que em seu nome individual? Simples, porque não tem personalidade jurídica. Ah, então, a flechinha aqui para indicar. Já o sócio oculto, o que é o oculto? O oculto é aquele que não aparece. E se é um fundo de investimento, o sócio oculto, ele não vai aparecer. Ele vai ser somente um investidor. Ele não aparece e não se obriga perante terceiros. Por quê? Porque o terceiro não enxerga ele. O terceiro não enxerga o oculto. O terceiro não enxerga o oculto. O terceiro vai enxergar quem? Só o ostensivo, que é aquele que aparece e contrai todas as dívidas, os deveres, todos em nome dele mesmo, no seu nome civil. Certo? Então, preparei uma outra atividade agora para verificar se vocês estão compreendendo as sociedades não personificadas. Então, vamos ao quadro, acompanhe comigo. De acordo com o que você acabou de ver sobre a sociedade em conta de participação, você diria que ela titulariza nome empresarial? Então, ó, volta lá para o conceito da sociedade em conta de participação e diz para mim se ela tem nome empresarial, tá? Não esqueça de justificar. E assim que eu retornar dos 2 minutos de pausa, eu já vou ter selecionado alguns polos que eu vou mandar um abraço, claro, se tiver acertado a resposta. Vamos lá, então, vou parar 2 minutos para que vocês possam participar, mandando aqui se você entende que a sociedade lá, em conta de participação, ela tem nome empresarial ou não.
vocês são muito bons mesmo. Eu tenho certeza que vão gabaritar a prova, porque eu nunca vi tantos acertos assim reiterados. É até difícil selecionar o polo que eu vou mandar um abraço. Para quem quiser ser abraçado, não esqueça de ser ágil com relação à participação, tá? Então, é a sua oportunidade. Participe, que eu vou selecionar o nome do seu polo. Então, Tucano, na Bahia, um abraço a vocês, respondeu não, porque é uma sociedade não personificada. Parabéns, exatamente. Petrópolis, no Rio de Janeiro, também respondeu não. Ela titulariza nome individual, pois não tem personalidade jurídica. Sim, o sócio ostensivo é que vai contrair, né, as dívidas e as prerrogativas, todas em seu nome. Cruz das Almas, na Bahia, um abraço a vocês de Cruz das Almas. Não tem personalidade jurídica, portanto, não tem nome empresarial. Essa é a ideia, pessoal. Chapecó, Santa Catarina. Um abraço a vocês de Chapecó. Não, ela não possui nome empresarial. É utilizado o nome do sócio. Ótimo! Parabéns, vocês estão afiadíssimos. E isso é muito importante. Então, a gente consegue agora dar o próximo passo, iniciar os tipos societários da sociedade com personalidade jurídica. Vamos lá, então. Sociedade simples. Então, a sociedade simples, a gente já sabe que é aquela sociedade, né? Então, sociedade destinada a profissional que desempenha atividade de natureza intelectual. Seja ela de natureza científica, literária ou artística, como abordamos na primeira teleaula. Como vocês estavam naquele dia, né, preocupados com as provas, eu recomendo que vocês voltem e assistam a nossa primeira teleaula. Como eu já disse, o foco ela não é assistida pelo direito empresarial, porque o direito empresarial tem por foco as sociedades empresárias, e não é o caso da sociedade simples. A sociedade simples, apesar de receber esse nome, ela pode ser optante do simples, porque o Simples Nacional, então o Simples Nacional, o que eu me refiro aqui, é um regime tributário. E para quem quer saber mais sobre o Simples, eu não vou responder na aula de hoje, porque eu estou preparando um seminário para vocês, justamente que vai falar sobre o Simples Nacional, tá? A sociedade simples não se sujeita à lei de falência, tá? Por quê? Porque ela não é empresária e somente sociedade empresária se sujeita à lei de falências. Em regra, a sociedade simples é ilimitada. Então, se você faz o contrato social de uma sociedade simples e fica quietinho, escreve lá, ó, Pedro Silva, não sei o que lá, e coloca ME, por exemplo, microempresa, que você pode ser optante do simples. Nesse caso, ele vai ter responsabilidade o quê? Ilimitada, porque eu não coloquei a especificação. Entretanto, eu quero que vocês anotem aí para poder dar uma olhada mais minuciosa, o artigo, anota aí para vocês olharem, tá? O artigo 983 do Código Civil diz que é possível que uma sociedade simples determine que a responsabilidade seja limitada, ou seja, na hora de redigir lá o nome da sociedade simples, vai ser inserido que trata-se de uma sociedade limitada, por exemplo, tá? Então, se você colocar essa regra, você poderá ter uma sociedade simples limitada. Agora sim, vou adentrar nas sociedades empresárias, que é o nosso foco, com todas as espécies previstas pelo Código Civil de 2002. Quem quiser saber mais, é só ir lá, entrar, colocar até no Google Código Civil e já vai aparecer o Código Civil de 2002. Você vai baixar lá a partir do artigo 966, vai ter todas as espécies societárias para você poder analisar cada uma delas. Então, vamos ao quadro, vamos lá. Sociedade chamada de em nome coletivo. Vocês já ouviram falar nessa sociedade em nome coletivo? Aposto que não. Mas ela é uma sociedade empresária. E olha só, nesse caso, o que eu tenho? Todos os sócios respondem de forma ilimitada e solidária. Nesse caso, eu tenho aquela mesma situação, ó. Eu tenho sócio A, eu tenho sócio B e tenho sócio C, tá? O sócio A, B e C, eles respondem todos juntos por 100% da sociedade. Não importa quanto cada um deu. Por quê? Porque a responsabilidade deles é solidária.
eles estão de mãozinhas dadas, eles estão juntas nessa, tá? E solidária, então, ilimitada e solidária. Não tem limite, entra no patrimônio pessoal deles. Só que observa isso aqui, os sócios, eles podem, grifa a palavra podem, limitar a responsabilidade entre si, tá? Então, pode colocar aqui, ó, por exemplo, essa é a regra, se não colocar nada no contrato social, significa que o A, o B e o C vão responder de forma solidária e ilimitada, todos juntos. Mas é possível que eles coloquem assim, ó, o A e o B, tá? Responderão por 50%, enquanto o C responderá pelos outros 50%. Se eles colocarem isso no contrato social, essa regra não se aplica, tá? Se colocarem isso no contrato social, a solidariedade só se perfaz com relação ao sócio A e B, por exemplo. O C responde com 50%. Grifa aí também, ó. Possui personalidade jurídica e é uma sociedade de pessoas. Se é uma sociedade de pessoas, significa que a condição pessoal do sócio é relevante. E se só pode adotar firma, significa também que eu só vou poder ter o que aqui, ó? Para eu compor o nome empresarial, eu preciso que tenha o nome do sócio, tá? Então, para eu ter um nome empresarial, é preciso que seja composto pelo nome do sócio, que pode ser por extenso ou abreviado. Se for abreviado, nunca posso abreviar o último sobrenome. Só lembrando dessa regra. Esse tipo societário, ele não tem regra própria. Portanto, ele vai ter que seguir a regra da sociedade simples. Vou só limpar aqui porque eu preciso fazer uma anotação. Então, ó, eu vou colocar aqui para vocês como ficaria o nome empresarial fictício que eu vou inventar nesse momento. Então, seria assim, ó. P. Silva, Paulo Silva e J. João Nascimento. Comércio de imóveis. O que eu coloco agora, então? Sociedade em nome coletivo. Eu não coloco Eireli nem limitada, porque aqui eu estou me referindo à sociedade em nome coletivo. Então, se eu bater o olho nesse nome empresarial, eu vou saber o quê? Que trata-se de uma sociedade em nome coletivo e, portanto, eu sei que os sócios respondem, em regra, de forma ilimitada e solidária. Passando, então, vou falar da sociedade em comandita simples. Para facilitar aqui para vocês entenderem, pensa só, não tem uma bolacha bem gostosa que a gente compra no supermercado, que ela tem até um formato diferente? Ela tem uma casquinha de waffle por fora e por dentro ela tem aquele chocolatinho. Sabe aquela bolacha? A Amandita? Não estou fazendo propaganda, não. É só para a gente lembrar do nome dela. Então, comandita, lembra da Amandita, que ela tem uma regra específica, tá? Então, vamos ao quadro, então, para a gente analisar essa sociedade em comandita simples, que você vai lembrar da Amandita. Anota o seguinte, que a responsabilidade desses sócios aqui é chamada de mista, tá? Já começa anotando aí. Por quê? Há sócios com responsabilidade limitada. E também, obrigatoriamente, tá, gente? Não vem fazer assim, mas professora, e se eu quiser uma sociedade em comandita simples, só com sócios com responsabilidade limitada, eu posso? Não, porque a regra aqui é que você tenha junto, tá, os dois tipos de responsabilidade. Um com responsabilidade limitada e outros com responsabilidade ilimitada, tá? E solidária também, por quê? Porque eles dão as mãozinhas lá, tá? Dão as mãozinhas, estão juntos nessa. Portanto, olha o nome que eu dou, ó. Sócios comanditados e comanditários. Como que eu vou lembrar, ó? O comanditado são pessoas físicas com responsabilidade ilimitada e solidária. E ele entra com capital, com trabalho e administra. Como que eu sei quem que é o comanditado, quem que é o comanditário? Eu sei por quê, ó. Porque, em regra, o comanditado, o nome dele vai ser utilizado para compor o nome empresarial. Compor
Nome empresarial. Então, em regra, o comanditário, ele vai dar o nome para compor o nome empresarial. Tá? Então, a responsabilidade dele, grifa aí, é ilimitada e solidária. Ele responde com seu patrimônio pessoal, solidariamente a pessoa jurídica, tá? E ele só pode ser pessoa física. Já o comanditário são pessoas físicas ou jurídicas. A responsabilidade dele é limitada e ele não participa da gestão da sociedade. Ó, que eu vou utilizar para vocês uma analogia. A analogia, tá, gente? Só para facilitar aqui a compreensão. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho o sócio que eu chamei para vocês de comanditário, não tem? Pega esse sócio que eu chamei para vocês de comanditário e coloca para vocês entenderem com aquele sócio não, com o chamado locatário. Opa, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Opa, mudei tudo aqui, gente. Peraí, me atrapalhei. Então, eu quero que vocês coloquem o comanditário, que ele vai ser parecido com o locador do imóvel. Tá? O locador do imóvel, pensa bem, ele locou o imóvel. Desculpa, o locador do imóvel, gente, eu já me confundi tudo aqui. O comanditado é esse aqui, comanditado, e esse aqui é o comanditário, e o locatário. Pronto? Fácil agora, locatário. O que eu tenho aqui? Eu tenho a primeira situação, que ele aqui é como se fosse o dono do imóvel. Se ele é o dono do imóvel, significa que se ele quiser reformar, ele pode. Se ele quiser demolir, ele pode. Ele pode fazer tudo. Por isso, a responsabilidade dele é ilimitada. Se eu falo desse comanditário aqui, ele é como se fosse o locatário. Significa o seguinte. Significa que para ele fazer uma pintura, ele tem que pedir autorização, certo? Para ele fazer uma reforma, ele tem que pedir autorização. Significa que ele não tem autonomia. Se ele não tem autonomia, significa o seguinte, que a responsabilidade dele como que é? Limitada. Ele não tem autonomia, a responsabilidade dele é limitada, tem limite. Então, vamos fazer essa analogia só para a gente poder entender essa questão aqui. Então, voltando lá embaixo, no contrato social deverá estar especificado qual a responsabilidade de cada sócio. Então, além disso, eu preciso colocar o seguinte. O sócio João da Silva, ele vai ser um sócio comanditário, ou seja, a responsabilidade dele é limitada. A empresa tal, porque pode ser uma pessoa jurídica, a responsabilidade dela será limitada. Então, não adianta a gente aprofundar muito essas sociedades que não são muito corriqueiras, tá? Porque, na verdade, é só para a gente saber como ela funciona, que funciona de uma forma completamente atípica da nossa regra. A partir de agora, com a sociedade limitada, eu vou pedir para que vocês tenham bastante atenção, porque a gente vai analisar vários requisitos e isso sim vai ser muito útil para vocês. Então, vamos lá. A sociedade limitada. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? Ó, quando eu falo que eu tenho sociedade limitada, ilimitada e mista, não significa que eu esteja me referindo à sociedade limitada, tá? Porque a sociedade limitada, no nosso caso aqui, é um tipo societário. Naquele caso lá, quando eu falo em responsabilidade limitada, ilimitada ou mista, eu estou falando que pode ser uma sociedade que tem responsabilidade limitada, tá? Que nesse caso não é isso aqui, não é sinônimo. Bom, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas cotas. Essa aqui, ó, anota aí, essa aqui é a regra. Tá? Todos os sócios devem contribuir para integralizar o capital social. Tá? Então, se eu tenho 3 sócios, eu tenho o sócio A, o sócio B e o sócio C. O sócio A, ele pode ter dado lá 80% do capital social. O B pode ter integralizado 10%. E o C pode ter integralizado 10% para dar o 100%. Mas todos têm que integralizar, tá? Todos. A sociedade limitada, ela pode adotar tanto firma, aí tem que obedecer a regra da firma, ou denominação. Aí você obedece a regra da denominação. Quando que você vai fazer opção? Lá
na hora que você estiver redigindo o contrato social. Então, no contrato social, poderá constar se será uma sociedade de pessoas ou de capital também. Então, como é um contrato, tem que deixar bem clara qual é a vontade dos sócios. A integralização pode dar-se em... Grifa isso aqui que foi o pior questionamento que a gente participou lá da aula atividade, tá? Então, lá, todos os sócios têm que participar da integralização. O sócio A, o B e o C. Só que essa integralização aqui do capital, ela pode dar-se somente em bens ou dinheiro. Ponto e acabou, tá? Bens e dinheiro. O que são bens? Pode ser terreno, pode ser qualquer outro tipo de imóvel, pode ser veículo ou dinheiro, né? Não há dúvida do que é dinheiro. E, portanto, essa integralização ela pode ser à vista, então, de uma vez só, então, única vez, na hora que se está constituindo, ou a prazo. Aí você define em contrato social como será essa integralização a prazo, tá? Observe essa tabela que eu coloquei para vocês aí. Observaram? A gente vai utilizar essa tabela para entender a seguinte distinção. Com ela, eu vou colocar para vocês o seguinte: capital social, tá? Integralizado e subscrito. Qual é a diferença? E qual a diferença que a integralização total ou não vai implicar, tá? Então, vamos ao quadro. Do capital social, da sociedade limitada. Então, aqui eu tenho 4 sócios. Acompanha comigo aqui o raciocínio, ó. Sócio A, sócio B, sócio C e sócio D. O sócio A, lá no contrato social, subscreveu que integraria 30% das cotas, tá? Então, sócio A subscreveu no contrato social que integralizaria 30 cotas. O sócio B, lá no contrato social, subscreveu que integralizaria 40. O C, por sua vez, 20. E o D, 10, que totalizamos 100. Isso aqui é o subscrito, tá? Na hora da integralização, o que aconteceu? O A integralizou os seus 30 à vista. O B subscreveu 40, mas só integralizou 20. Ou seja, ainda falta 20. O C subscreveu lá no contrato social que ele integralizaria 20. Mas até agora, ó, não integralizou é nada. E o D comprometeu-se a integralizar 10 e até o momento ele integralizou os 10. Então, à vista. Ou seja, eu tenho quanto integralizado aqui? Eu tenho 60 cotas integralizadas. Faltam quanto ainda? Falta 40, tá? Qual é a regra aqui? A regra é o seguinte, a regra lá de trás que eu falei para vocês, volta no slide anterior, ele fala assim, ó. Responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas cotas. Sim. Aí você complementa e coloca assim, ó. Desde que esteja integralizada. Então, vamos lá, ó. Vou voltar com vocês no anterior. E eu vou limpar aqui para vocês anotarem comigo, ó. Ao valor de suas cotas, complementando aí, vírgula. Desde que integralizadas. Ou seja, ele já transferiu o patrimônio pessoal dele para a empresa, tá? Voltando então aqui. Qual que é a relevância disso aqui no cotidiano? Nenhuma. A relevância disso aqui vai se dar no caso, por exemplo, de falência. A relevância disso aqui vai se dar principalmente no caso de falência. Porque no caso de falência, eu vou ter quem? Eu vou ter os credores. Na falência, os credores, eles vão se juntar numa ação que vai falar que vai formar uma universalidade. Então, vai ser assim, ó. Aqui, todo o patrimônio da pessoa jurídica vai ser o bolo. Todo o patrimônio da pessoa jurídica vai ser um bolo. E o objetivo da falência é que cada credor coma uma fatia desse bolo. Esse é o objetivo. Só que daí pensa o seguinte. Nesse caso, eu preciso considerar o quê? Vou limpar aqui, tá? Eu preciso considerar assim, ó. Opa. Eu preciso considerar que eu tenho aquela barreira da limitação, certo?
Aquela barreira aqui que eu tenho os sócios e aqui eu tenho a pessoa jurídica, eu preciso pensar sempre nos credores. Os credores vão ter que entrar com uma ação para cobrar a pessoa jurídica. Só que nesse caso aqui, o capital social que eu tenho integralizado é só 60%. E aí olha o que acontece. Os credores eles vão lá, vão pegar os 60%, certo? Só que os 60% é o patrimônio que está integralizado, mas ele sabe que ainda falta 40% para integralizar nessa empresa. E o que os credores fazem? Nesse caso, para poder suprir, tá? Para poder suprir esses 40 que faltaram, é permitido que os credores entrem lá no patrimônio do sócio para cobrar os 40. Então, os credores, depois que exaurir, então, ó, precisa exaurir os 60, acabar com 60. Ainda tem dívida? Tem. O que ele faz? Entra dentro do patrimônio do sócio para pegar os 40. Tá? Então, ele entra dentro do patrimônio do sócio para pegar os 40. O que acontece, então? Ó? Eu vou colocar aqui as ideias para vocês. O que eu tenho aqui? Ele integralizou 100, eu tenho os credores. Os credores pegaram os 60 que tinha aqui, certo? Pegou os 60 que tinha aqui? Tem dívida ainda? A resposta é sim. O que ele pode fazer, então? Ele pode entrar no patrimônio dos sócios para pegar os 40 restantes. Só que ele fala o seguinte, que a responsabilidade dos 40 restantes é solidária. Ou seja, para pegar esses 40 que faltam, não importa que o A já integralizou tudo. Não importa que o D integralizou tudo. Por quê? Porque é solidária entre o A, o B, o C e o D. Significa que todos eles vão ter que ser responsáveis pelos 40, tá? Todos eles são responsáveis pelos 40 judicialmente. E eles vão ter que dar um jeito de pagar esses 40. Assim que pegar os 40 que faltavam, não há que se falar em adentrar no patrimônio pessoal do sócio, tá? Então, eu só posso entrar no patrimônio pessoal do sócio, para pegar esses 40. Peguei os 40 que faltava integralizar? Peguei. Não há que se falar em pegar qualquer outra quantia do patrimônio pessoal do sócio. Por quê? Porque é limitada. Eu tenho uma limitação com relação a isso. Então, considerações. Vamos voltar ao quadro. Caso a sociedade tenha dívidas que excedam o capital integralizado, tá? Que foi isso que eu coloquei para vocês agora. Então, excedeu 60% que estava integralizado? Excedeu. Só que eu ainda tinha 40 para integralizar. Os sócios, então, são solidariamente responsáveis pelo capital ainda não integralizado. Então, o sócio A, o sócio B, o C e o D são todos eles responsáveis na mesma proporção pelos 40 restantes. Aí, outro detalhe que está aqui na segunda setinha. O administrador, né, ou o gerente dessa sociedade limitada, pode ser ou não sócio, tá? Pode ser qualquer outra pessoa. Se for de grande porte, dificilmente vai acabar sendo o próprio sócio, será outra pessoa, não é mesmo? Então, é isso que a gente acaba se deparando na prática. Com outra pessoa, um terceiro, que não faz parte do corpo social, gerenciando essa sociedade ou administrando, certo? Vamos parar agora para fazer uma atividade, dar uma respirada, colocar em prática o que nós vimos até o momento. Então, vamos lá então. Atividade. Jurema resolveu sair da informalidade e gostaria de constituir uma sociedade limitada. Ocorre que Jurema gostaria muito que Joana fosse sua sócia. Mas, infelizmente, a Joana está sem dinheiro, está descapitalizada. É possível que ela integralize em trabalho? Essa aqui vocês vão ter que responder com o pé nas costas para mim, hein? Tem que responder rápido, com o pé nas costas, que a gente já está batendo isso lá desde a aula de atividade. Por isso, eu vou parar 2 minutos para que vocês participem, coloquem a sua contribuição e para que eu possa retornar, então, mandando os abraços de praxe para os polos participantes.
voltando, já ficou claro que eu não posso integralizar em trabalho. Então, eu não posso colocar assim, o João integralizará, né, a prazo, já que ele contará com o trabalho dele aqui no desempenho da sua atividade. Não existe isso, tá? Só posso integralizar em bens ou dinheiro, assim como as respostas aqui dos polos que eu selecionei mencionaram. Então, se abra na Bahia, um abraço a vocês colocarem não, pois apenas em bens ou dinheiro. São Miguel do Araguaia, em Goiás, também colocou não, pois só pode integralizar com bens e dinheiro à vista ou a prazo. Isso aí, um abraço a vocês. São Carlos, Santa Catarina, não, pois apenas bens ou dinheiro, certo? Então, respostas aí já está claros para vocês. Agora farei um momento de perguntas, mas já tenho perguntas selecionadas, claro. Então, eu não vou sair daqui da frente de vocês para poder responder as perguntas. As perguntas já estão lá, separadas, perguntas muito boas, muito inteligentes, que, de certa forma, complementarão a nossa aula, né? Com alto nível aqui de conhecimento e perguntas muito, muito legais mesmo. Então, a primeira pergunta vem lá de Uruaçu, em Goiás. Um abraço a vocês. A ausência da denominação limitada, lá no nome empresarial. Então, quando eu estiver elaborando o nome empresarial, se eu não colocar limitada, em qualquer contrato realizado pela empresa, implica a responsabilidade ilimitada de seus... Claro. Se eu não colocar qual é o tipo societário, deixando claro que é uma limitada, um Meirelli, o que for, a responsabilidade sempre será ilimitada. Isso aí, parabéns pela pergunta. Ji-Paraná, em Rondônia. Um abraço a vocês de Ji-Paraná. Pergunta é, supondo que a empresa é cobrada e não tem como quitar as dívidas. Então, se a empresa é cobrada e não tem como quitar as dívidas, provavelmente será decretada a falência dela, que é o nosso objetivo da próxima teleaula, né? Falar sobre a parte de recuperação judicial, extrajudicial e falência. Isso vai ficar bem mais claro. Mas, desconsiderando isso, o juiz ele pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica e receber com bens dos sócios? Olha só. A questão é, se a sociedade limitada contraiu dívida, tá? E essa dívida, e o capital lá da sociedade, vou colocar lá no quadro, vamos lá então, ó, acompanha comigo aqui. Suponhamos o seguinte, que uma sociedade limitada, tá, de responsabilidade limitada, ou uma Meirelli, que tem um determinado capital social aqui. Vamos supor que o capital social está totalmente integralizado, então o capital está integralizado e conta com 100 mil reais, tá? Esse é o capital, 100 mil reais. Acontece o seguinte, os credores, suponhamos que os credores ingressaram com ações de cobrança, no fim das contas foi pedida a falência dessa limitada. Pedindo a falência dessa limitada significa o seguinte, que esse patrimônio de 100 mil vai ser um bolo, tá? O patrimônio de 100 mil vai ser um bolo. E os credores terão que comer cada um pedaço desse bolo. Mas a pergunta é, mas professora, a dívida total desses credores era de 150 mil. Ok, não importa. No juízo da falência, eles vão ter que se satisfazer e repartir entre eles os 100 mil. Por quê? Porque eu tenho aquele muro aqui. Mas quando pode haver a desconsideração da personalidade jurídica? A desconsideração da personalidade jurídica é exceção. E acontece como? Acontece, por exemplo, quando alguém constitui uma sociedade limitada para aplicar golpe, tá? Para se usar de má fé dessa personalidade jurídica, certo? Então, quando, por exemplo, é detectado alguma situação fora do normal que é usado essa personalidade jurídica, aí eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Voltando, então, né? Voltando aqui, Itaberaba, na Bahia, pergunta, um abraço a vocês, quando não mais existir o affectio societatis, o sócio majoritário pode pedir judicialmente a exclusão da sociedade do outro sócio? Quando não acontecer isso, quando isso acontecer, melhor dizendo, vai acontecer o chamado distrato. Eles vão se separar. Mas isso tudo é preciso que o contrato social esteja muito bem redigido, mas o professor Alcides vai explicar como isso funciona na prática, tá? E ele vai falar do distrato. Mas nesse caso é feito um distrato, eles dissolvem a sociedade. E o majoritário, em regra, ele acaba ficando na sociedade explorando atividade e indeniza aquele outro que vai ser retirado. A quarta pergunta vem lá de Goiânia, um abraço a vocês de Goiânia, lá do Polo Colégio Meta. Qual
a vantagem da empresa ilimitada sobre a limitada? Nenhuma. A vantagem sempre vai ser da limitada com relação à ilimitada, porque eu tenho esse bloqueio com relação à responsabilidade do sócio. Eu tenho um muro, eu não posso passar do muro, essa é a regra. Jaú, São Paulo, pergunta, um abraço a vocês, como que a Receita Federal, por exemplo, iria ver esta situação da pessoa física que compra tudo em nome de uma sociedade em comum? Realmente esse é um problema muito sério. Por isso que a gente não tem essas situações, por isso que está previsto no Código Civil, é livre, está dentro da lei você instituir, mas não pode. E a Receita Federal, como ela não se depara com essas situações, eu não consigo responder para você como ela resolveria. Com certeza seria um grande de um problema. E aquele que contrai as dívidas em nome próprio, ele tem um contrato, olha só, ele tem um contrato para com os sócios que não aparecem, para com os sócios, né, ocultos, ele tem um contrato com eles. Então, perante a Receita, ele conseguiria justificar que esse recurso não provém das fontes próprias dele, e sim dos demais, ele conseguiria justificar. Uruaçu, Goiás. O sócio ostensivo tem o poder de gestão na sociedade limitada? Gente, sociedade limitada eu não tenho sócio ostensivo, tá? O sócio ostensivo, ele só vai aparecer naquelas modalidades, naqueles tipos licitatórios que eu coloquei que tem sócio ostensivo e oculto. Nos demais, não há que se falar, tá? Na limitada todo mundo aparece, todo mundo está no contrato social, quem responde é a personalidade jurídica, isso tem que ficar bem claro, certo? Então, respondidas as perguntas, seguiu para o EIRELI. Vamos para a EIRELI. A EIRELI, então, é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Foi inserida pela Lei 12.441 de 2011, que inseriu lá no Código Civil o artigo 980-A. O capital social da EIRELI deve ser de pelo menos, coloca aqui que eu coloquei 100 salários mínimos, mas não é só isso não, Eu coloquei só isso para chamar a atenção de vocês, A lei fala em 100 vezes, tá? Isso aqui é para chamar a atenção de vocês. Não é qualquer salário mínimo, é 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, que, se eu não me engano, salvo engano, o maior salário mínimo vigente no país hoje é o do Paraná. Então, teria que pegar o valor que está sendo pago, multiplicar por 100, e aí, o que acontece é o seguinte, as cotas devem estar totalmente integralizadas na Constituição. No caso da EIRELI, então, o que eu faço? Como eu tenho um sócio, esse sócio que subscrever, por exemplo, um capital de R$100 mil, ele vai ter que integralizar esse capital que ele subscreveu à vista. Tem que integralizar à vista. Aí a pergunta que você deve estar fazendo é o seguinte, professora, e se o sujeito não tem um patrimônio de 100 vezes o maior salário mínimo vigente? Infelizmente, ele vai ter que constituir uma empresa individual. Ele não vai poder ser uma EIRELI. Então, se o único sócio da EIRELI for pessoa física, ele não poderá participar de outra sociedade unipessoal, só pluripessoal ou de sociedade de tipo diverso. Vou limpar aqui para poder exemplificar isso para vocês, então. O que está me dizendo aqui? A Paula Matos, comércio de vestuário, EIRELI, ela está de vento em popa, a empresa dela está crescendo muito e ela falou, quero abrir outra EIRELI. Ela pode abrir outra EIRELI? Não pode abrir outra EIRELI. E se ela quiser ficar com essa EIRELI, arrumar um sócio e abrir uma limitada? Aí ela pode? Aí ela pode. Aí tá ok. Certo? Passando então, vou seguir e com um vídeo que vai falar justamente sobre a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com uma matéria referente à sua Constituição, certo? Então vamos acompanhar o vídeo comigo. Uma boa notícia para os empreendedores. Está mais simples abrir uma empresa sozinho. A repórter Camila Bonfim explica por quê.
Mestre de obras, seu Luiz Gonzaga quer se tornar empresário. Todo mundo não pode estacionar, tem que querer crescer, né? A gente espera que possa crescer. Ele nunca conseguiu abrir a empresa que queria porque não tem um sócio. A exigência estava na antiga lei há mais de 70 anos e acabou criando o chamado sócio de fachada, que não trabalhava nem se envolvia na empresa, mas estava lá, no papel. E ele deixa de existir com a criação da empresa individual de responsabilidade limitada. Na nova modalidade, não há limite de faturamento. O patrimônio pessoal deixa de ser garantia obrigatória para os negócios da empresa. Passa a valer só o capital social, valor informado na hora do registro. Em compensação, esse valor não poderá ser menor que 100 salários mínimos, hoje R$ 62.200. E fica proibido abrir mais de uma empresa individual. Com menos burocracia, o governo acredita que neste ano 500 mil pessoas mudem para o novo modelo. E até 2014, a expectativa é chegar a 1.600.000 empresários individuais. Nós estamos tornando cada vez mais o país fácil no dia a dia do empreendedor brasileiro. E o seu Luiz Gonzaga está disposto a tentar. Se valer a pena, o senhor abre hoje? Hoje, com certeza. Certo? Acompanharam comigo esse vídeo, vocês viram como que foi interessante essa mudança da Eireli. Agora, a gente vai começar a Sociedade Anônima, a SA. Eu vou dar até um gás nela, porque vocês já estão trabalhando bastante com a SA, que eu passei para vocês lá no portfólio. Então, naquele trabalho, na produção textual de vocês, tem bastante SA, vocês já vão ter que sair de lá sabendo tudo. Então, aqui eu vou dar uma pincelada bem rápida, certo? Então, vamos ao quadro. Sociedade Anônima foi instituída pela Lei 6404 de 1976. Aqui, o capital prevalece sobre o relacionamento, ou seja, uma sociedade anônima nunca será de pessoas, sempre será de capital. O ato constitutivo da SA é o Estatuto Social. Também pode ser chamada de companhia. Então, como a gente viu lá na composição do nome empresarial, se o termo companhia vier no início do nome empresarial ou no final, mesmo que na forma de CIA, que é a abreviatura, você tem que saber que trata-se de uma sociedade anônima. A denominação é a regra para a composição do nome empresarial e, portanto, é obrigatório que você coloque o objeto social. Uma SA pode ser de capital aberto ou de capital fechado, tá? Então, vamos lá. Sociedade anônima de capital fechado são aquelas cujos valores mobiliários, que são, em regra, as ações, mas podem ser... Opa, tira esse risquinho. Ações podem ser debêntures, certo? Por exemplo, não podem ser comercializados no mercado de valores mobiliários. Leia-se. Sociedade anônima de capital fechado não vende ação na Bolsa de Valores, mas a de capital aberto vende. Então, a sociedade anônima de capital aberto, os seus valores mobiliários, as suas ações emitidas, elas podem ser negociadas no mercado de valores mobiliários e deve estar registrada na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, para que não haja golpe, trapaça, para dar segurança ao mercado, né, de ações, aqueles que compram as ações, para que ele tenha um respaldo e não caia na mera especulação. Então, vocês vão assistir um vídeo comigo e depois do vídeo eu retorno para fazer o encerramento da aula. Cris, por que as empresas fazem essa festa toda quando elas entram para a Bolsa? Oi, Priscila. Realmente é um momento histórico na vida da companhia. Todas as empresas gostam de fazer essa festa porque ela marca uma passagem, né, de um momento em que a empresa era uma companhia fechada e para um momento onde ela vai ser uma companhia aberta, pública, transparente, visível a todos os investidores. Além disso, é um momento que os executivos gostam de festejar porque ele marca também o final de uma maratona bastante intensa, que é a preparação para o IPO. E qual que é a vantagem para as empresas de apertar essa campainha? Bom, a empresa tem algumas vantagens importantes, né? Primeiro, maior acesso ao capital. Segundo lugar, as ações dela que são negociadas na Bolsa passam a ser uma moeda de troca para fusões e aquisições. Ela passa a ter uma referência de preço no mercado que ajuda a aumentar a liquidez patrimonial dos acionistas e
a liquidez dos próprios acionistas que entraram no IPO, existe uma melhoria de imagem, tanto no relacionamento dessa empresa com seus acionistas, mas também com fornecedores, com os seus bancos, que são fornecedores de crédito, com seus consumidores. Então, existe uma melhoria muito grande da imagem da empresa. Em termos do acesso a capital, eu acho que a gente tem um exemplo importante, recente, que é o Banco Santander. Ele fez, apesar de ser um banco espanhol, de ser uma companhia listada na Espanha, decidiu fazer a sua listagem, o seu IPO aqui no Brasil, para captar recursos no mercado brasileiro. E a questão da liquidez? Bom, a liquidez é um aspecto muito importante quando a empresa decide fazer um IPO, né? E se a gente olhar aqui nesse nosso painel, todos os preços das ações negociadas na Bolsa estão disponíveis aqui. E além de estarem disponíveis aqui na Bolsa, eles também estão disponíveis para todos os investidores no Brasil e no mundo. Isso significa que os investidores, o acionista controlador da empresa tem uma referência pública, visível, de quanto vale aquelas ações, o que facilita muito a negociação dessas ações, a venda de parte dessas ações, a negociação com outras empresas, fusões, aquisições e negócios que antes a empresa precisaria de dispor de dinheiro efetivamente para realizar. Cris, não dá para a gente esquecer aquela imagem do Lula celebrando a capitalização da Petrobras aqui na Bolsa. Para mim parece tudo. O fato desse ato está se dando numa bolsa com a cara verde e amarela. Essa é uma imagem que correu o mundo, né? É verdade, Priscila. A imagem da Petrobras correu o mundo, foi uma operação muito bem sucedida e realmente o ganho de imagem, a melhoria da imagem institucional da empresa quando ela faz um IPO é muito grande. Isso é verdade para a Petrobras e é também verdade para outras empresas que passaram pelo mesmo caminho, que tocaram a campainha aqui na Bolsa. É caro abrir capital? Não é barato. Existem custos envolvidos e quanto antes a empresa se preparar, quanto mais tempo ela tiver para se preparar, menor vai ser esse custo, né? Ela não vai ter custos de imprevistos. Mas a gente acredita que o benefício de ser uma companhia aberta, de ter acesso a capital, de ter uma moeda de troca conhecida e uma referência de preço no mercado, mais do que compensa o custo envolvido nessa operação. E Cris, abrir capital é só para empresa grande como a Petrobras? Não, não é verdade. Empresas de diversos portes podem abrir capital e a gente tem casos de empresas que fizeram IPOs bem-sucedidos. A gente tem o caso da HRT, que é uma empresa também do setor de petróleo e que está iniciando as suas operações e que fez uma operação muito bem-sucedida. E é complicado? Não é complicado, mas é trabalhoso. A empresa precisa se preparar. A gente costuma dizer no mercado que existem janelas de oportunidade, ou seja, são momentos em que os investidores estão mais dispostos a comprar ações, que o mercado está mais favorável para a entrada da empresa. Mas ninguém sabe exatamente quando essas janelas estão abertas, quando elas acontecem. Por isso que a nossa recomendação é que as empresas estejam sempre preparadas, porque quando surgir essa janela de oportunidade, ela vai poder se beneficiar totalmente de uma entrada no mercado, de um IPO. E como é que a Bolsa pode ajudar nesse processo, Cris? Bom, a Bolsa conta com uma equipe especializada, dedicada a apoiar a empresa durante esse processo de preparação para o IPO. A Bolsa pode ajudar dando as informações, auxiliando na tomada de decisão interna da empresa, né, uma decisão difícil, estratégica, e que envolve muitos participantes dentro da empresa, os acionistas controladores, os executivos, os próprios funcionários também acabam sendo afetados, então a Bolsa pode apoiar nesse processo de decisão. E além disso, por meio do nosso Instituto Educacional, a gente oferece uma série de cursos, de atividades para preparar o empresário, o empreendedor e também as equipes, né, os executivos das empresas para esse momento da abertura de capital. E no nosso site a gente tem disponível todas as informações sobre a abertura de capital, todo o processo, como funciona, toda a regulamentação, as regras da Bolsa, da Comissão de Valores Mobiliários, a lei e também como entrar em contato com a Bolsa para se beneficiar desse apoio. Muito obrigada, Cris. Bom, se você quiser mais informações... Voltando então, o vídeo é super explicativo, mas vamos ao quadro para fazer o encerramento da nossa aula. Vamos lá então. Então, olha só, aqui é uma espécie de glossário, então, CVM,
Comissão de Valores Mobiliários compete ela fiscalizar e inspecionar as companhias abertas para que aquele investidor não seja lesado. O que são valores mobiliários? São títulos emitidos por sociedades anônimas com o fim de captar recursos. E as sociedades anônimas podem emitir ações, que é o mais comum, debêntures, bônus de subscrição, partes beneficiárias e commercial paper. Então, vamos lá. Ações, então, quem titulariza uma ação é um acionista e essas ações podem ser ordinárias, preferenciais ou de fruição. As ordinárias, então, são as que conferem direito a voto, a poder de decisão. As preferenciais dão privilégios, vantagens, geralmente não têm direito a voto. Nesse caso das preferenciais, no caso de lucros, por exemplo, na hora de dividir os lucros, as preferenciais têm vantagem nesse recebimento. E a fruição assegura a amortização antecipada do valor que o sócio receberia quando da venda de suas ações. Então vamos lá para os títulos, para os valores mobiliários. O que são debêntures? Então já vimos as ações e agora o que são os debêntures? Emissão é operação de empréstimo, anota aí, a médio e longo prazo, anotem. Bônus de subscrição. Vai atribuir ao titular dos bônus de subscrição direito de preferência para adquirir ações em caso de aumento de capital. Hoje o capital, por exemplo, é de 500 mil, vai aumentar para 600, a empresa é lucrativa. Aquele que tem bônus de subscrição, quando aumentar esse capital, vai ter direito às ações. Partes beneficiárias vai conferir direito à participação nos lucros anuais, isso é muito comum. E commercial paper é um empréstimo a curto prazo. Na aula que vem, eu vou dar uma puxada de novo com relação ao que nós falamos agora, mas eu espero que vocês já saibam de tudo isso, porque foi pedido para vocês fazerem lá na produção textual que vocês vão entregar, certo? Então, foi ótimo me encontrar com vocês hoje para o nosso terceiro encontro. Um grande abraço, ótima semana a todos vocês.